Era curioso como, às vezes, a vida parecia gostar de testar o limite de uma mulher. Muita gente olha de fora, vê um sorriso discreto, vê uma dona de casa direitinha ou uma esposa de família e pensa que está tudo bem. Mas por trás de muitas alianças há histórias de prisão, medo e silenciamento. Esta é a história de uma dessas mulheres, que passou décadas achando que felicidade era algo que acontecia só com os outros, até descobrir uma verdade que mudou tudo. Ninguém nasce para ser figurante da própria vida. E a parte mais importante de tudo isso é simples e poderosa. Ela descobriu, já adulta, já cansada, já cheia de marcas, que não precisava seguir homem nenhum para ser feliz. Que a vida dela não era uma extensão da vida de ninguém. Que casamento sem respeito não é união, é cativeiro com sobrenome bonito. A partir do momento em que ela entendeu isso, o jogo começou a virar, mesmo que, por fora, tudo parecesse igual. Ela tinha apenas 18 anos quando entrou no casamento. Era quase uma menina, criada para acreditar que a boa esposa aguenta firme, não responde, não contesta, não se separa. Achava que o casamento seria como um caderno de receitas, seguir a ordem certa, colocar a medida certa de obediência, umas pitadas de carinho, deixar o fogo baixo da paciência agir, e pronto, uma vida feliz sairia do forno. Só que, em vez de uma mesa posta com afeto, o que ela encontrou foi um menu de desafios, frustrações e dores que nenhuma mulher deveria ter que engolir. O homem com quem se casou não era parceiro, era controlador. Não era companheiro, era comandante. Ele falava alto, ocupava todos os espaços, decidia tudo, e aos poucos ela foi diminuindo, se encolhendo, se apagando. Logo no começo do casamento, veio a imposição. Ela teria que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Até aí, tudo bem, trabalhar não era problema. O problema era a forma. Ele decidiu que ela seria professora, mesmo sem ter formação acadêmica. A decisão não foi um convite, foi uma ordem. Ela, com medo, topou. Encarou sala de aula, alunos, responsabilidade, ônibus lotado, cansaço físico e mental. Mas o salário, no fim do mês, não era dela. Ia direto para as mãos dele. Ela sustentava, mas não mandava. Pagava, mas não escolhia. O dinheiro era um instrumento de controle, e ele fazia questão de lembrar disso, repetindo, cheio de ego. Quem manda aqui sou eu. Você sem mim não é nada. Em momentos de raiva, chegava a dizer que ela era inútil, que só servia porque ele deixava, que o poder sobre a vida dela era dele. Palavras que cortam mais fundo do que qualquer faca afiada. Ela tinha medo da violência que ele poderia cometer. E não era um medo inventado, era medo aprendido na prática, alimentado por gritos, explosões de raiva, portas batendo, olhares que ameaçavam sem precisar de uma palavra. Como tantas mulheres, ela foi se adaptando à dor. Quando a mulher tem filhos, depende financeiramente do marido e não conhece seus direitos, é muito fácil virar refém. Ela acreditava que precisava ficar pelo bem das crianças, acreditava que não teria para onde ir, acreditava que era tarde demais para recomeçar com tão pouca idade e tanto peso emocional. E assim, ano após ano, ela se via como uma chama abafada em um fogão que quase nunca era aceso de verdade. Existia, mas não queimava. Vivia, mas não vivia por inteiro. Os 3 filhos nasceram dentro desse ambiente conturbado. Ela cuidava de cada um com o maior amor que sabia sentir, tentando protegê-los do caos, escondendo o choro, engolindo as humilhações, colocando um sorriso por cima das rachaduras para que eles tivessem, pelo menos, uma imagem de mãe forte. Eles cresceram vendo o pai como autoridade dura e a mãe como alguém que aguentava tudo calada. O que eles talvez não soubessem, na infância, era a quantidade de noites em que ela dormia com o travesseiro molhado, pedindo a Deus uma saída que ela não enxergava. No fundo, ela sempre teve algo que ninguém conseguiu arrancar, uma resiliência silenciosa, uma força guardada, um desejo escondido de ser livre, mesmo quando não sabia por onde começar. Com o tempo, essa força guardada foi se movimentando dentro dela. Aos poucos, foi surgindo um incômodo diferente, como se a alma começasse a sussurrar. Não é só isso. Não pode ser só isso. Ela começou a questionar por que tantas decisões eram tomadas em nome dela, sem que sua opinião fosse considerada. Se perguntou quantas vezes tinha engolido palavras para evitar brigas. Quantas oportunidades de estudo, de trabalho, de vida social ela tinha deixado passar porque ele não queria. Até que, um dia, esse questionamento virou um pensamento claro. Eu não nasci para ser propriedade de ninguém. Eu não vou seguir homem nenhum para ser feliz. Foi um pensamento ainda tímido, mas já era a semente da revolução interna.
E é aqui que a história começa a ficar diferente. Por quê? A partir do momento em que ela percebeu que o problema não era ela não ser boa o suficiente, mas sim estar presa em um sistema de opressão, o olhar mudou. Ela começou a se interessar por outras histórias, outras mulheres, outras saídas. Já adulta, no mundo em que as redes sociais abriram janelas para realidades antes invisíveis, ela começou a assistir a vídeos, ouvir relatos de mulheres que se reergueram depois de relacionamentos abusivos. Histórias de superação que, em vez de serem apenas entretenimento, funcionavam como espelho e empurrão. Em cada relato, ela se via um pouco. Em cada conselho, ela sentia uma faísca de coragem se acendendo. Da tela do celular, surgiam vozes dizendo o que ela nunca tinha ouvido com clareza: você tem valor, você tem direitos, você pode reescrever sua própria história. Esse foi o tempero que faltava para a pimenta do empoderamento explodir dentro dela. A mulher que havia sido criada para baixar a cabeça começou a levantar o queixo, ainda que discretamente. A que pedia desculpas por existir começou a perceber que não devia desculpas por querer respeito. Ela ainda vivia na mesma casa, ainda enfrentava as mesmas frases duras, mas algo tinha mudado por dentro. E quando a mulher muda por dentro, mais cedo ou mais tarde o mundo ao redor é obrigado a se reorganizar. Um dia, ela sabia, iria chegar o momento de olhar para aquele homem e dizer: a mulher que você mandava até ontem morreu. A que está aqui agora não aceita mais viver debaixo das suas ordens. Esse dia ainda estava sendo gestado, mas o parto da nova versão dela já estava a caminho. Se você, que está ouvindo ou lendo essa história agora, sente que em alguma parte dela existe um pedaço de você, guarda essa mensagem. Não é frescura querer respeito, não é exagero querer paz, não é egoísmo querer ser protagonista da própria vida. Isso é o mínimo. E se histórias assim mexem com o seu coração, vale muito a pena continuar acompanhando esse tipo de conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque é assim que você mostra para o algoritmo e para o mundo que histórias de mulheres que se levantam precisam ser contadas e ouvidas cada vez mais. Conforme o tempo passava, aquela inquietação dentro dela foi crescendo. Já não era só tristeza, era incômodo. Era como se a alma perguntasse o tempo todo: é só isso? É isso que eu vou aceitar até o fim da minha vida? Ela lembrava de quando entrou nesse casamento aos 18 anos, cheia de ilusões, acreditando que bastava ser obediente e trabalhadora para tudo dar certo. A realidade, porém, foi moldando outra história. A de uma mulher que se sacrificava em silêncio, enquanto ele se comportava como um general dentro de casa. Ele não pedia, ele mandava. Não dialogava, decretava. Qualquer tentativa dela de argumentar virava motivo para discussão, ironias, apelidos cruéis. Chamava-a de inútil, de matuta, como se ela fosse alguém sem valor e o pouco que tinha só existisse por causa dele. E, por muito tempo, ela acreditou nessas palavras, como se fossem verdades absolutas e não agressões travestidas de opinião. Trabalhar como professora sem formação não tinha sido um sonho, tinha sido uma imposição. Ela enfrentava, dia após dia, uma sala cheia de crianças, tentando dar o melhor de si, mesmo sem ter tido oportunidade de estudar como gostaria. Voltava para casa cansada, mas não podia desabar. Tinha filhos para cuidar, casa para organizar, o marido para agradar. E ainda ouvia, muitas vezes, que o dinheiro que entrava não era dela, que ela só trabalhava porque ele permitia, como se fosse um favor e não um direito. Ele fazia questão de manter o controle de tudo: do salário, das contas, do que ela vestia, com quem falava, para onde ia. Quando alguém a elogiava, dizendo que ela era esforçada, dedicada, uma boa mãe, ele cortava na raiz. Ela era uma simples capiazinha, eu é que fiz essa mulher ser o que é hoje. A frase, que poderia parecer piada para alguns, para ela era uma sentença. Ele realmente acreditava que a possuía, que tinha moldado sua identidade, como se sem ele ela desaparecesse. Por fora, ela seguia funcionando. Fazia comida, ia trabalhar, ajudava os filhos nas tarefas da escola, sorria em algumas fotos, participava de alguns encontros de família. Por dentro, colecionava feridas invisíveis. A autoestima dela foi sendo arrancada em pedacinhos, quase sem que percebesse. Um dia, se pegou olhando para o espelho e não se reconheceu. Já não sabia dizer o que gostava, o que queria, o que sonhava. Sabia apenas o que precisava evitar para não provocar o mau humor dele. Caminhava pela casa como quem anda em campo minado, escolhendo as palavras com cuidado, medindo cada passo para não acender o pavio de uma explosão. Em muitos momentos, teve vontade de ir embora, mas a pergunta vinha como um grito: vou para onde? Vivo de quê? Como vou criar meus filhos sozinha?
O medo do desconhecido parecia maior que o medo de continuar sofrendo. Foi nesse cenário que a vida começou, silenciosamente, a lhe mostrar frestas de luz. Em um mundo cada vez mais conectado, ela começou a passar mais tempo nas redes sociais. Inicialmente, buscava distração, vídeos de receitas, dicas para casa, coisas simples. Mas, pouco a pouco, os algoritmos começaram a lhe entregar algo diferente. Relatos de mulheres que falavam, sem rodeios, sobre relacionamentos abusivos, sobre violência psicológica, sobre controle financeiro, sobre humilhações que pareciam copia e colar da sua rotina. No começo, ao ouvir essas histórias, uma parte dela se defendia. Não é bem assim, ele tem um jeito difícil, mas todo casamento tem problema. Só que, quanto mais ouvia, mais as peças se encaixavam. Ela começou a perceber que o que vivia tinha nome. Que aquilo não era normal, não era coisa de casal, era abuso. E quando a verdade encontra nome, ela também encontra força. Assim, quase sem querer, ela encontrou canais que falavam sobre empoderamento feminino, sobre direitos das mulheres, sobre autoestima, sobre recomeços depois dos 40, dos 50, dos 60. As falas de outras mulheres entravam na casa pela tela do celular, e era como se sentassem no sofá com ela e dissessem: "Você não está louca. Você não está exagerando. Você não merece viver assim." Cada vídeo era como uma faísca abrindo espaço numa parede escura. Ela começou a ouvir mais e mais, em segredo, enquanto lavava louça, enquanto dobrava roupa, enquanto esperava o feijão cozinhar. E, nesses intervalos, a pimenta do empoderamento foi começando a ferver dentro dela, devagar, mas com uma força que nem ela imaginava que tinha. Um dia, depois de assistir a um vídeo em que uma mulher contava como tinha decidido retomar sua vida após anos de submissão, ela se viu chorando de um jeito diferente. Não era mais só tristeza, era indignação. Ela pensou: eu passei tantos anos obedecendo, com medo, tentando ser a esposa perfeita, e em troca só recebi desprezo. Eu não tenho vivido um casamento, eu tenho obedecido a um comandante. Eu nunca tive um marido, tive um general. Essa frase ecoou na cabeça dela como um estalo. Ela percebeu que sempre acreditou que casamento era sacrifício, mas, na verdade, casamento saudável é partilha. E ela nunca teve partilha, só submissão. Enquanto pensava nisso, veio uma outra frase, ainda mais forte: eu quero mudar a história da minha vida a meu favor. A partir desse dia, algo mudou no jeito dela andar, falar, se olhar. Ainda não era um rompimento, mas era um recomeço interno. Ela começou a se arrumar um pouco mais para si mesma, e não apenas para ser apresentável ao lado dele. Começou a responder, com calma, quando ele a rebaixava, em vez de apenas engolir tudo. Começou a conversar mais com os filhos sobre sentimentos, sobre respeito, sobre limites. Eles, já adultos, perceberam que a mãe estava diferente. Um dia, juntos, disseram algo que marcou como ferro em brasa: "Mãe, chega de ser coadjuvante da própria história." A frase, que ela já carregava no coração, agora vinha da boca daqueles por quem ela tinha passado a vida se sacrificando. Foi como se o universo inteiro confirmasse: é hora. Ela passou alguns dias amadurecendo as palavras, ensaiando mentalmente o que gostaria de dizer ao homem com quem dividira tantos anos. Até que, numa dessas conversas internas, encontrou a declaração perfeita para marcar o novo capítulo da sua vida. A mulher que você mandou nela até ontem morreu e foi sepultada. A que está aqui agora você vai ter que conhecer e, se quiser ficar, vai precisar aprender a respeitar, porque a outra não sobreviveu aos seus desmandos. Essa frase não foi dita de imediato, mas já existia dentro dela, pronta para ser usada quando o momento chegasse. Era o aviso de que a era da obediência cega tinha acabado. De que ela não caminharia mais atrás, nem abaixo. Ou seria ao lado, com respeito, ou então cada um seguiria o próprio caminho. Enquanto isso, se você está acompanhando essa história e sentindo que, de alguma forma, ela conversa com partes escondidas da sua própria vida, vale muito compartilhar aqui embaixo o que passa pelo seu coração. Muitas pessoas se reconhecem nesses relatos, mas têm dificuldade de colocar em palavras o que sentem. Escrever um comentário, além de desabafar, ajuda outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas. E se você lembrar de alguém que precisa ouvir uma história assim, enviar esse vídeo pode ser exatamente a faísca que faltava para acender uma mudança na vida dela. Os dias seguintes foram um teste de fogo para aquela nova mulher que estava nascendo dentro dela. Por fora, a rotina parecia a mesma. Café da manhã, trabalho, tarefas da casa, conversas rápidas com os filhos, o barulho da chave dele girando na fechadura à noite. Mas por dentro,
Nada mais era igual. Ela já não acreditava que merecia viver sob insultos. Já não aceitava de olhos fechados a narrativa dele de que era inútil, que só existia como mulher de fulano. Era como se, depois de anos respirando ar viciado, finalmente tivesse aberto uma janela. Ainda doía, ainda dava medo, mas agora havia oxigênio entrando. A primeira mudança foi silenciosa. Ela parou de se desculpar por tudo. Antes, se o feijão salgava um pouco, ela pedia perdão como se tivesse cometido um crime. Se chegava alguns minutos atrasada por causa do ônibus, vinha correndo explicar, com medo da reação dele. Agora, ela respirava fundo e lembrava de uma frase que tinha ouvido em um vídeo: "Você não precisa pedir desculpa por existir." Então, em vez de se encolher, ela apenas dizia: "Hoje não deu para ser diferente, mas está tudo sob controle." No começo, ele estranhou. Fez cara feia, tentou provocar, mas estava diante de uma versão dela que ele não sabia como decifrar. Outra mudança veio no olhar. Antes, quando ele a humilhava na frente dos outros, ela baixava a cabeça, fingia que era brincadeira, sorria amarelo para evitar conflito. Agora, quando ele soltava frases como "ela era só uma capiazinha, uma matuta sem jeito, fui eu que transformei essa mulher", ela mantinha o olhar firme. Não precisava gritar, não precisava revidar com ofensas. Bastava o silêncio cheio de dignidade que dizia: "Você pode falar o que quiser, mas eu sei quem eu sou." As pessoas ao redor começaram a perceber algo diferente naquela mulher que, por tantos anos, parecia quase transparente. Os filhos, já adultos, foram os primeiros a notar com clareza. O mais velho, formado em direito, tinha um olhar atento para injustiças. Ele via, desde cedo, que o que acontecia em casa não era só jeito difícil do pai, era abuso. A filha, que tinha seguido o caminho da psicologia, também carregava no peito a dor da mãe. Com o tempo, foi encontrando linguagem para aquilo. O outro filho, que também estava construindo a própria vida com esforço, enxergava na mãe um exemplo de força, mas também de quanto alguém pode se machucar em silêncio. Em conversas entre eles, longe dos ouvidos do pai, o assunto sempre voltava para a mesma pergunta: o que a gente pode fazer para ajudar a mãe a ser feliz de verdade? Teve um dia em que os três chamaram a mãe para conversar na cozinha. Era noite, a casa estava em silêncio, e ela estranhou ver os três juntos, com aquele ar sério porém carinhoso. O filho mais velho tomou a frente e disse: "Mãe, a gente cresceu vendo a senhora aguentar coisas que ninguém deveria aguentar. A gente já é adulto, já tem trabalho, já tem estudo. Não faz sentido a senhora continuar vivendo como se estivesse presa. A vida é sua, mãe. Chega de ser coadjuvante da própria história." A filha completou: "A senhora sempre colocou a gente em primeiro lugar. Agora a gente quer colocar a senhora em primeiro lugar também. Ninguém merece viver com medo dentro da própria casa." O outro filho, mais quieto, apenas segurou a mão da mãe com força e disse: "Se a senhora quiser mudar tudo, a gente está junto. Seja o que for." Ela chorou como não chorava há muito tempo. Não era o choro de quem se sente pequena, era o choro de quem, pela primeira vez, se sente autorizada a querer outra vida. Aquela conversa foi o empurrão que faltava. Ela percebeu que não estava mais sozinha, que não dependia apenas de si. Tinha uma rede de amor ao redor. Tinha os filhos, tinha as histórias que ouvirá nas redes, tinha consciência do próprio valor crescendo dia após dia. A pimenta do empoderamento, que antes borbulhava tímida, agora queimava gostoso, abrindo espaço para a coragem. Pouco tempo depois dessa conversa, veio o momento que ela havia ensaiado tantas vezes na cabeça. Em uma noite qualquer, depois de mais um comentário sarcástico dele, que rebaixava quem ela era e o que fazia, ela respirou fundo, em vez de se calar, falou. A voz saiu firme, sem grito, mas com uma força que ecoou pelo cômodo inteiro. "Escuta bem, porque eu só vou dizer uma vez. A mulher que você mandou nela até ontem morreu e foi sepultada. A que está aqui agora você não manda mais. Se quiser continuar nessa casa, vai ter que aprender a conviver com alguém que tem voz, opinião e limite. Porque eu acabei de enterrar a versão de mim que aceitava seus desmandos como se fossem lei." Ele riu, primeiro, achando que era drama. Mas aquele olhar não era o da mulher que ele controlou por tantos anos. Era o olhar de quem, se não fosse respeitada, não hesitaria em ir embora. Os dias seguintes foram tensos. Ele tentou retomar o controle, levantou o tom, criticou, fez chantagem emocional, disse que ela estava se achando demais, insinuou que alguém devia estar colocando coisas na cabeça dela. Mas o que ele não entendia é que, uma vez que a consciência desperta, não volta a dormir.
Ela já não sentia culpa por querer paz. Já não se via como ingrata por finalmente dizer basta. Nas conversas com os filhos, foi reforçando o plano. Nada mais de humilhação. Qualquer novo episódio de violência, verbal ou física, seria um ponto sem retorno. Ela tinha medo, claro. Mas, dessa vez, tinha mais medo de morrer por dentro do que de enfrentar o que viria pela frente. A partir daí, ela começou a se preparar de verdade para, se necessário, reconstruir a vida longe dele. Buscou mais informações sobre seus direitos como mulher, como esposa, como trabalhadora. O filho advogado a ajudou a entender melhor questões legais. A filha trouxe livros, vídeos, conteúdo sobre relacionamentos saudáveis, autoestima, ciclos de abuso. Não era uma mudança da noite para o dia, era um processo. Mas, pouco a pouco, aquela casa que antes parecia território exclusivo do general começou a ter paredes menos intimidantes. Ela ocupava mais espaço, falava mais firme, se posicionava. E, de dentro, vinha uma certeza nova: eu não vou mais seguir homem nenhum para ser feliz. Quem quiser caminhar comigo vai ter que aprender a andar ao meu lado. Se você chegou até aqui acompanhando essa história, talvez também esteja abrindo espaço, dentro de si, para reflexões importantes sobre o que é amor e o que é controle disfarçado. Muita gente assiste a esse tipo de conteúdo, se emociona, se identifica, mas ainda não é inscrita no canal. Vale a pena dar uma olhadinha aí se você já apertou o botão de inscrever-se e se o sininho das notificações está ativado, porque assim você fica sabendo sempre que uma nova história como essa for ao ar e continua caminhando com a gente nessas conversas que fortalecem por dentro. A decisão dela de não aceitar mais humilhação não transformou, de uma hora para outra, o marido num homem amoroso. Pelo contrário, quanto mais ela se fortalecia, mais ele se incomodava. Era como se tivesse perdido um brinquedo que sempre respondeu ao controle remoto dele. Ele tentava usar as armas antigas, ameaças, frases duras, aquele ar de superioridade. Dizia que ela estava metida, que mulher empoderada acaba sozinha, que internet estraga a cabeça das pessoas. Ela ouvia, respirava fundo e respondia com calma, algo que o desarmava muito mais do que qualquer grito: eu não estou metida, estou acordando. E acordar não é falta de respeito, é amor próprio. Por dentro, o coração batia acelerado, mas por fora ela se mantinha firme. Sabia que, se recuasse, ele voltaria a acreditar que tinha o total domínio sobre a vida dela. As redes sociais, que antes eram apenas distração, agora eram ferramenta de sobrevivência emocional. Ela seguia páginas que falavam sobre direitos da mulher, acompanhava relatos de violência doméstica e como muitas conseguiram romper o ciclo, assistia psicólogas explicando o que é abuso psicológico, o que é dependência emocional, o que é gaslighting. Quanto mais aprendia, mais enxergava a própria história nos exemplos. Não eram casos raros, como muitos dizem, era um padrão repetido em lares silenciosos. Ela começou a notar coisas importantes em um caderninho: telefones de apoio, orientações legais, frases que a faziam lembrar do próprio valor. Quando o medo vinha, ela relia aquilo tudo, como se fossem pequenas âncoras para segurar firme no meio da tempestade. Houve um momento especialmente simbólico. Em um almoço de família, ele fez o velho número de a diminuir na frente dos outros. Alguém comentou: essa mulher é forte demais, viu? Criou esses filhos, trabalha tanto. E ele, com aquele sorriso enviesado, completou: ela era uma simples capiazinha, uma matuta perdida. Quem fez dela essa mulher fui eu. Antes, ela teria rido sem graça, teria abaixado a cabeça, teria deixado passar. Mas naquele dia foi diferente. Com o coração disparado, ela olhou para ele e disse, com a voz tranquila, porém cheia de significado: você não me fez. Você conviveu comigo. Quem me fez aguentar tudo isso fui eu mesma. E, sinceramente, hoje sei que nunca tive um marido, tive um comandante. Marido caminha junto, comandante dá ordem. Eu só demorei para entender essa diferença. O silêncio que se fez em volta da mesa foi quase palpável. Ele ficou sem reação, murmurou algo qualquer para mudar de assunto, mas no olhar dele havia algo novo. Ele percebia, talvez pela primeira vez, que perderá o controle daquela mulher. Depois desse episódio, as coisas ficaram ainda mais claras para ela. Ao se ouvir dizendo nunca tive um marido, tive um comandante, sentiu um misto de tristeza e libertação. Tristeza pelos anos que tinham passado, pelos aniversários fingindo alegria, pelas noites em que chorou no banheiro para ninguém ver. Libertação por finalmente nomear o que vivia. Não era casamento, era obediência. E casamento, ela aprendeu, é partilha.
Partilha de decisões, de cuidado, de responsabilidades, de respeito. Ela sempre ofereceu partilha e só recebeu submissão em troca. Essa consciência doeu, mas também foi um divisor de águas. Era como se estivesse segurando um contrato antigo e, pela primeira vez, conseguisse ler as letras miúdas. Com a ajuda dos filhos, ela começou a planejar o que fazer se a convivência se tornasse insuportável. Não era mais um se, era quase um quando. O filho advogado mostrou caminhos legais, explicou sobre separação, divisão de bens, direitos dela depois de tantos anos de contribuição. A filha, psicóloga, falava com delicadeza, mas com verdade, sobre o ciclo de abuso, sobre o quanto o agressor se alimenta do medo e da culpa da vítima. O outro filho, com seu jeito prático, ajudava a mãe a pensar no dia a dia. Onde moraria, como organizaria a rotina, o que precisaria ter para se sentir segura. Eles não a empurravam para uma decisão, mas deixavam claro: a gente está aqui. A senhora não está sozinha. Ele, por sua vez, começou a sentir que a velha estrutura não funcionava mais. O tom de voz alto já não causava o mesmo efeito. As palavras duras já não a faziam encolher. Em vez de discutir, ela se retirava. Em vez de chorar escondido, conversava com os filhos. Em vez de acreditar que era inútil, lembrava de tudo que tinha construído com o próprio esforço. E, como muitos homens acostumados a mandar, ele não suportava a ideia de deixar de ser o centro. Começou a sair mais, a se afastar, a procurar atenção em outros lugares. Com o tempo, foi ficando evidente: ele não tinha estrutura emocional para viver ao lado de uma mulher que já não obedecia cegamente. Preferia estar onde pudesse se sentir superior, ainda que fosse num bar, numa conversa vazia, numa aventura qualquer. O corpo dele também já não acompanhava as antigas loucuras. A idade chegou, as ressacas duravam mais, a saúde começou a cobrar as contas de tantos excessos. Enquanto ele envelhecia sem aprender quase nada, ela envelhecia acordando para a própria vida. As rugas no rosto dela não eram só de sofrimento, eram também de coragem. Ela foi descobrindo, com o passar dos anos, que ainda podia rir alto, dançar na cozinha, cuidar de si, aprender coisas novas. Começou a se permitir pequenos prazeres, um café em paz, uma saída com amigas, um livro que a inspirava, um batom que há muito tempo tinha deixado de usar porque ele não gostava. Era como se, aos poucos, ela fosse retomando pedaços de si que tinham ficado esquecidos nos cantos da casa. Até que chegou o dia em que a presença dele se tornou, de fato, desnecessária. Não porque ela o odiasse, mas porque já não havia sentido em manter um vínculo que só existia no papel. Ele, incapaz de aceitar um papel de coadjuvante na vida de uma mulher que agora se enxergava protagonista, acabou fazendo a escolha que, no fundo, sempre esteve madura: foi embora. Não suportou ver a antiga matuta ocupando o próprio trono, decidindo sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre a própria rotina. Preferiu sair, talvez acreditando que encontraria em outro lugar alguém que ainda aceitasse o velho script. E, quando aquela porta se fechou, pela primeira vez em décadas o silêncio dentro da casa não era ameaçador. Era um silêncio de alívio. Naquele dia, ela olhou em volta e percebeu que a casa, que tantas vezes funcionou como cativeiro, agora podia ser abrigo de liberdade. As paredes eram as mesmas, os móveis também, mas a energia tinha mudado. Ela não precisava mais ouvir passos temendo qual versão dele entraria: a irritada, a sarcástica, a fria. Era só ela, os filhos, e uma nova vida que se abria, ainda que cheia de desafios. Ao invés de sentir desespero, ela sentiu paz. E uma frase veio à mente, como um resumo de tudo que tinha vivido e escolhido: quer ser feliz? Me siga. Eu é que não seguirei mais homem nenhum para ser feliz. Não era arrogância, era a declaração de uma mulher que, enfim, entendia que o caminho dela não dependia dos passos de ninguém. Se essa parte da história te tocou de alguma forma, vale muito registrar aqui nos comentários qual foi o momento que mais mexeu com você ou que parte da jornada dessa mulher se parece com algo que você já viveu ou viu alguém viver. Às vezes, aquilo que você escreve vira exatamente a palavra que outra pessoa precisava encontrar. E se achar que essa história pode servir de abraço para alguma amiga, parente ou colega, compartilhar o vídeo pode ser um presente silencioso, mas muito poderoso. Quando ele saiu de casa de vez, muita gente imaginou que ela fosse desmoronar. 30 anos acostumada à presença de um homem que ocupava todos os espaços, mesmo de forma doentia, fariam qualquer pessoa acreditar que o vazio seria insuportável. Mas o que ninguém via é que, por dentro, ela já vinha se separando dele fazia tempo. O dia em que ele fechou a porta e levou consigo os papéis,
Os gritos, as humilhações e as idas e vindas de bar não foi o dia em que o casamento acabou. Foi apenas o dia em que a realidade finalmente combinou com o que o coração dela já tinha decidido. Eu não vou mais viver sob comando de ninguém. No começo, claro, houve estranhamento. Ela acordava e, por um segundo, se preparava mentalmente para o humor dele, para a crítica que poderia vir a qualquer momento. Aí lembrava. Ele não estava mais ali. E essa lembrança vinha como um suspiro de alívio tão profundo que dava vontade de chorar, não de tristeza, mas de libertação. Os filhos, atentos, ficaram de olho nela. Sabiam que o processo de se readaptar à própria vida podia trazer altos e baixos. Eles se revezavam para tomar um café com a mãe, bater papo, perguntar como estava sendo organizar a rotina sem a sombra do pai. Ela, com o tempo, começou a se ouvir responder com frases que nunca tinha dito antes. Em vez de não sei, dizia estou descobrindo. Em vez de não posso, dizia vou ver como faço. Em vez de ele não gosta que eu faça isso, passou a falar eu quero fazer isso. A gramática da vida dela mudou. Saiu o medo do centro da frase, entrou a vontade. Parecia uma mudança pequena, mas cada eu quero, eu decido, eu posso construir um degrau novo nessa escada de autonomia. Uma das primeiras coisas que ela fez foi reorganizar a casa. Não era reforma grande. Eram detalhes que, para quem via de fora, podiam parecer bobagem, mas que para ela significavam muito. Trocou móveis de lugar, tirou da parede retratos em que o sorriso dela era quase um pedido de socorro disfarçado, colocou flores onde antes havia só obrigação. Comprou uma colcha que sempre achou bonita, mas nunca se permitiu ter porque ele dizia que era frescura gastar com isso. A cada mudança, sentia como se estivesse devolvendo a si mesma o direito de existir naquele espaço, não só como funcionária doméstica, mas como dona de casa e dona da própria história. A cozinha, que tanto tempo tinha sido cenário de discussões, virou lugar de experimentação. Ela voltou a cozinhar não por obrigação, mas por prazer. Acendia o fogo e, junto com o cheiro de tempero, vinha um pensamento. Agora quem escolhe o sabor da minha vida sou eu. Aos poucos, ela também passou a se abrir para o mundo lá fora. Aceitou convites que antes recusava para não causar conflito. Foi tomar café com uma amiga de longa data. Entrou em grupos de mulheres que se encontravam para conversar sobre autoestima, espiritualidade, projetos de vida. Em uma dessas rodas, escutou histórias de outras que também tinham saído de relacionamentos violentos e que, depois de muito medo, tinham encontrado um jeito de reconstruir seus caminhos. Em vez de se sentir envergonhada por ter suportado tanto, ela começou a se perceber como parte de uma geração de mulheres que foram educadas para engolir tudo, mas que estavam aprendendo, juntas, a cuspir o que não presta. Não estava sozinha. Nunca tinha estado, apenas não sabia o quanto de outras vozes existiam por aí, esperando para ser ouvidas. A relação com o espelho também mudou. Antes, ela se olhava apenas para ver se estava apresentável, preocupada com o que os outros iriam dizer, se o marido iria criticar a roupa, o cabelo, o corpo. Agora, ela começou a se olhar como quem reencontra uma velha amiga. Reparou nas marcas de expressão e pensou, aqui está o mapa da minha resistência. Notou o corpo que havia carregado filhos, sacolas, pesos físicos e emocionais, e em vez de apenas apontar defeitos, sussurrou para si mesma. Obrigada por não ter desmoronado quando tudo pedia para cair. Voltou a se arrumar para si. Um brinco que gostava, um batom guardado na gaveta, uma roupa que fazia os olhos dela brilharem, não os de mais ninguém. O ritual de se cuidar deixou de ser um protocolo para agradar e virou um gesto de amor próprio. Foi nesse período de reconstrução que a vida, com seu senso de timing peculiar, colocou uma nova pessoa no caminho dela. Não foi um conto de fadas instantâneo, nem aquelas paixões explosivas que prometem o céu em 2 dias. Foi um encontro tranquilo, quase despretensioso. Um amigo de amigos, um papo que começou falando de coisas simples, uma gentileza aqui, outra ali. O que a chamou a atenção, no início, não foi aparência, foi postura. Ele não falava por cima dela, não cortava suas frases, não desdenhava da história que ela contava. Ouviu, com respeito, quando ela mencionou, de forma resumida, que tinha saído de um casamento difícil. Não quis bancar o Salvador, não tentou diminuir a dor dela com frases prontas. Apenas disse algo que ficou ecoando na cabeça dela. Você não precisava ter passado por isso, mas o fato de estar aqui hoje, em pé, diz muito sobre quem você é. Ela estranhou, de início, a possibilidade de ser tratada com gentileza sem cobrança. O costume com o desrespeito faz com que o respeito pareça, às vezes, coisa estranha.
Testou os limites, observou as atitudes dele com calma. Notou que ele a chamava pelo nome com suavidade, não com apelidos pejorativos. Percebeu que ele perguntava a opinião dela e levava a sério o que ela dizia. Entendeu que ele não a via como uma funcionária da vida dele, mas como alguém com quem se podia caminhar lado a lado. Foi bonito, mas também desafiador, admitir que merecia esse tipo de troca. A cabeça, às vezes, tentava sabotar. Será que é verdade? Será que não vai mudar depois? O coração respondia com um sussurro que ela tinha aprendido a ouvir. Você não é obrigada a aceitar menos do que respeito. Se não for assim, você não fica. A diferença é essa. Com o tempo, esse novo amor foi ganhando espaço, devagar e com maturidade. Não veio para preenchê-la como se ela fosse vazia, veio para somar com uma mulher que já tinha se preenchido de si. Ele a admirava pelo jeito simples, pela doçura, pela força que ela mesma ainda estava aprendendo a reconhecer. Não a tratava como coitada por causa do passado, mas como alguém admirável por ter sobrevivido e se reinventado. Ao lado dele, ela descobriu que carinho não precisa vir acompanhado de medo, que companhia não precisa exigir silêncio, que dividir a vida com alguém pode ser leve, ainda que o mundo lá fora continue difícil. Se um dia ele se fosse, ela sabia, não desmoronaria mais. Porque agora ela tinha uma base que não dependia de ninguém. Sabia que era dona da própria vida, fosse solteira, namorando, casada ou sozinha. Se essa parte da história trouxe esperança para você, talvez seja um bom momento para comentar o que mais te inspirou na trajetória dessa mulher ou qual aprendizado você leva para a sua própria vida. Às vezes, uma frase que você escreve aqui embaixo acende uma luz no caminho de alguém que está se sentindo perdida. E, se sentir que este vídeo é um abraço que outra pessoa precisa receber, enviar para ela pode ser um gesto simples, mas cheio de carinho. Com o passar do tempo, a vida dessa mulher foi ganhando um ritmo novo, mais calmo, mais sincero, mais alinhado com quem ela realmente era. Não tinha mais o barulho das brigas, o peso da vigilância constante, o medo do que podia acontecer a qualquer momento. Tinha, em vez disso, o barulho do próprio pensamento ficando mais nítido, o coração aprendendo a bater sem sobressalto, a casa respirando fundo junto com ela. Ela ainda acordava cedo, ainda cuidava da casa, ainda pensava nos filhos como seu maior tesouro, mas agora fazia tudo isso a partir de um lugar diferente. O lugar de quem sabe que está ali por escolha, e não por obrigação imposta. É impressionante como a mesma rotina muda de cor quando a gente muda de dentro para fora. Ela começou a revisitar memórias antigas com outro olhar. Lembrava da menina de 18 anos que entrou no casamento achando que a vida era um livro de receitas simples. Tinha até ternura por essa versão de si mesma. Em vez de se culpar por ter aguentado demais, ela começou a se agradecer por não ter desmoronado completamente. Entendeu que, com o pouco de informação que tinha, com os medos que carregava, com a educação rígida que recebeu, ela fez o que conseguia fazer na época. Hoje, com mais conhecimento, faria diferente. Mas não adiantava brigar com o passado. O que podia fazer, e estava fazendo, era usar toda aquela dor como fertilizante para o presente. Cada humilhação vivida virou um nunca mais. Cada noite mal dormida virou um compromisso com a própria paz. Cada vez que foi calada virou combustível para falar com mais verdade agora. Os filhos se orgulhavam dela de um jeito que às vezes a deixava emocionada até o fundo da alma. O que se formou em direito, ao vê-la finalmente segura dos próprios direitos, dizia brincando: agora a senhora é a melhor causa que eu já vi ganhar. A filha, psicóloga, se emocionava ao notar que a mãe, que antes não conseguia falar de sentimentos, agora conseguia nomear medos, limites, desejos. O outro filho, que seguia a vida prática, fazia questão de lembrar: mãe, a senhora sempre foi forte, só não sabia. Agora sabe. Eles a viam não como a coitada que sofreu, mas como a mulher que atravessou um incêndio e saiu do outro lado segurando o próprio coração em pé. E isso preenchia nela um espaço que por muito tempo ficou vazio, o espaço do reconhecimento. A presença do novo amor na vida dela era suave, sem a necessidade de se provar o tempo todo. Ele sabia que chegará em uma história que já vinha de muitos capítulos, com páginas queimadas, rasgadas, reescritas. Não tentava apagar o que tinha sido, nem ocupar o lugar de herói. Apenas fazia companhia. Havia dias em que eles conversavam por horas, rindo de coisas simples, contando casos da juventude, fazendo planos de viagens pequenas, como conhecer uma praia próxima, visitar uma cidade histórica, experimentar um restaurante diferente.
Havia outros dias em que bastava o silêncio compartilhado, uma xícara de café, uma música ao fundo, e o conforto de saber que não era preciso se encolher para caber no mundo de ninguém. Ela sabia, com clareza, que se algum dia aquele relacionamento deixasse de ser leve, teria coragem de sair. Porque o principal aprendizado de toda a sua trajetória era justamente esse: jamais voltar a se trair para manter alguém por perto. Aos poucos, outras pessoas começaram a procurá-la para ouvir conselhos. Vizinhas, conhecidas, até parentes que haviam acompanhado de longe sua caminhada começaram a perceber que algo ali tinha mudado. Algumas perguntavam, em voz baixa, quase com vergonha: como a senhora fez para ter coragem? Ela respondia com honestidade: não foi de uma vez, foi de pouco em pouco. Foi um vídeo que mexeu, uma conversa com os filhos, uma lágrima que caiu na hora certa, uma raiva que cansou de ser engolida. Dizia que não tinha fórmula mágica, mas tinha uma chave. Em algum momento, a mulher precisa decidir que a própria vida vale mais do que a aparência de um casamento que só existe por fora. E repetia, com uma firmeza doce: casamento sem respeito não é família, é prisão decorada. Ela também passou a falar mais sobre direitos das mulheres, sobre violência doméstica, sobre a importância de conhecer as próprias opções. Não virou militante de cartas na rua, mas virou militante no campo onde sabia atuar, nas conversas sinceras, na escuta atenta, na partilha da própria história. Aquele passado que antes dava vergonha agora era usado como ponte para alcançar outras. Quando lembrava de tudo o que tinha ouvido dele, as frases chamando-a de inútil, de matuta, de alguém que só tinha algum valor porque ele a fez assim, sentia um misto de indignação e compaixão pela si mesma de antes. E então reafirmava, em cada história que contava, uma verdade que hoje era inegociável: ninguém tem o direito de roubar o brilho de uma mulher só porque ela foi ensinada a abaixar a cabeça. Às vezes, bastava ela dizer: eu também já passei por isso, para uma outra mulher, do outro lado da mesa, começar a se enxergar com mais carinho. O mais bonito é que, já aos 60 e tantos anos, ela não se via como alguém que chegou tarde demais, e sim como alguém que chegou a tempo. Começou a fazer coisas que nunca tinha feito, visitou lugares que sempre sonhou, se permitiu descansar sem culpa, aprendeu a dizer não sem escrever um texto inteiro se explicando. Criou pequenos rituais só dela, como caminhar ao final da tarde ouvindo músicas que falavam de liberdade, escrever em um caderno frases que queria lembrar, agradecer ao final do dia não por ter agradado os outros, mas por ter sido fiel a si mesma. Em muitos momentos, dizia em pensamento para a menina de 18 anos que ainda existia dentro dela: demorou, mas eu vim te buscar. Ela sabia que a história dela não era perfeita, mas era verdadeira. Tinha rachaduras, mas também tinha reconstruções. Tinha lágrimas antigas, mas agora também tinha risadas novas. Se alguém perguntasse quem ela era hoje, talvez respondesse assim: sou uma mulher que acreditou que precisava seguir o homem para ser feliz e descobriu que a felicidade começa quando a gente finalmente segue a própria alma. Sou a rainha silenciosa que passou anos sem saber que tinha uma coroa invisível, e agora não tira mais essa coroa da cabeça. Não uma rainha distante, de luxo, de fantasia, mas uma rainha de carne e osso, que pega ônibus, que faz comida, que sente medo às vezes, mas que nunca mais negocia o próprio valor. E, se você acompanhou essa história até aqui, talvez também exista aí dentro uma parte que está pedindo para ser coroada, uma voz que quer ser ouvida, um limite que precisa ser colocado, um recomeço que está sendo adiado por medo. Às vezes, o primeiro passo para essa mudança é simples: reconhecer que você merece mais do que dor disfarçada de amor. Se essa história tocou o seu coração, você pode usá-la como ponto de partida para olhar com mais carinho para a sua própria vida. E, se sentir vontade, contar aqui nos comentários qual parte mais mexeu com você pode ser o começo de uma conversa profunda, tanto com você mesma quanto com outras pessoas que vão ler sua mensagem e se sentir menos sozinhas. E sempre que quiser revisitar essa força, salvar esse vídeo ou compartilhar com alguém que precisa de coragem pode ser uma forma delicada de dizer: eu te enxergo. Eu te entendo. E você também pode ascender como a rainha silenciosa que talvez ainda não saiba que é.